Olá, meu nome é Tati Soeiro, bem-vinda à nossa Masterclass Faces da Mulher. Cada Masterclass foi criada para lhe ajudar a descobrir junto com um grupo de mulheres sobre princípios, valores e potencial. Elas se baseiam em assuntos relacionados a diversas características que nós mulheres temos. Esperamos que as incentivem, inspirem e despertem a curiosidade para que se aventurem no seu chamado pessoal de Deus. Essa é a Masterclass A Destemida. Deus nos convida a sermos destemidas nos desafios da vida e também em nossa vulnerabilidade. Esta Masterclass será ministrada por nossa pastora fundadora da ADAI, pastora Mara Soeiro. Mara Soeiro, além de pastora, também é mãe de 4 filhos e vovó de lindos netos e neta. Acredito que esta Masterclass será um grande incentivo a você ser uma mulher destemida. Aproveitem e Deus abençoe. Olá meninas, sejam muito bem-vindas à Masterclass A Destemida. Olha, quando a gente pensa nessa palavra, logo a gente pensa nessa nossa super líder, super pastora. E claro, gente, que eu tô falando dela, a nossa pastora, a fundadora, pastora Mara Soeiro. Seja bem-vinda, pastora. Graças e paz a todas. Obrigada, Aline. Imagina, a gente está muito feliz de te receber aqui, pastora. E nós vamos falar aqui nessa Masterclass, eu acho que muitos conhecem você como a pastora Mara. Sim. Mas nós queremos conhecer um pouquinho da Mara Soeiro. E olha, gente, é ainda mais destemida do que a face dela, a faceta dela do lado pastora. Pastora, eu acho que é muito legal a gente começar a sua história, aliás, não tem como não começar a sua história lá do comecinho, antes da família, antes de casamento, ali, logo no comecinho, a gente já pode começar a sua timeline lembrando de um episódio forte, no meio ali da sua adolescência, que foi a perda do seu avô e logo depois a do seu pai. Então já podemos começar aí com uma história de bastante desafio. Como que foi para você já começar ali tão cedo, lidando com esse sentimento, com o luto? Conta pra gente um pouquinho. Tá bom. Aline, é bem complicado falar a respeito disso, mas faz parte da minha história. Eu tinha 14 anos quando eu perdi meu avô, ele tinha só 60 anos. E meu pai tinha uma atividade de trabalho que não tinha muito tempo para nós. Então, meu avô era meu pai, era meu avô que me levava a passear, era meu avô que me levava para fazer tantas coisas, né? Assim, eu tenho uma lembrança muito querida dele. E aí ele veio a falecer em 77, e depois de 1 ano e meio, meu pai faleceu. Eu já tinha 15 anos, e meu pai veio a falecer com 39 anos. Então, assim, foram 2 pessoas, né, na minha família, muito influentes, né, muito próximas de mim, que partiram muito cedo. Então, encarar o luto, assim, num curto prazo de tempo, foi, assim, muito difícil. Eu era a neta predileta dele, né, a queridinha dele. Não me pergunta por quê, né, o meu primo Elísio era o queridinho da minha avó, mas o queridinho do meu avô era eu. Então, assim, pensa em tudo que eu queria fazer, ele fazia. Então, ele foi muito especial, e perdê-los, assim, foi muito difícil. Então já começou a adolescência aí lidando com algo bem forte, né? E aí com essa ausência, você já depois começou a namorar com o Paulo Silas, o pastor Paulo Silas, e aí você me disse até uma vez que você via nele uma figura masculina que era que você não tinha mais, porque perdeu, né, o seu avô e aí o seu pai logo depois. E como que você se viu, assim, lidou com esse sentimento, né? Porque você começou a olhar o casamento e entrar no casamento com esse sentimento. Como que você lidou com tudo isso? Então, Aline, quando meu avô faleceu e meu pai também, eu não namorava com o Paulo Silas. Mas a gente dava aquelas olhadas e tanto o Paulo Silas quanto a família, meu sogro e minha sogra, minha cunhada, eles sempre foram muito próximos. A gente congregava numa igreja pequena, né? Igreja do Sacomã, ela na rua ali no Coutinho, um salãozinho, né? Então, eu fiquei muito amiga do Paulo Silas, né? Eu tocava na mesma banda que ele. E a gente, assim, ele namorava na época, né? Mas nessa época que meu pai morreu,
Nós éramos só bons amigos. E é tão interessante que o meu sogro, minha sogra, ele, né, estavam no hospital na véspera que meu pai morreu. Então, assim que deram a notícia que meu pai morreu, a família dele nos abraçou. Né? Eu sou grata a Deus. Eu sempre falava com o meu sogro, falava assim, Paulinho, você é meu segundo pai, né? Aliás, meu terceiro, né? Era meu avô, meu pai. Então, nós fomos abraçados pela família. Né? Foi dezembro de 78. Em janeiro de 79, num congresso, no Morumbi, né? Aí o Paulo Silas me pediu namoro. Aí a gente começou a namorar. Né? Então, assim, essa questão da figura masculina, né, realmente fez toda a diferença. Porque essa falta do avô e do pai, né, enfim, foi bem difícil, mas ele acabou assumindo, de alguma maneira bem leve mesmo, essa figura masculina na minha vida. Que legal. E aí, depois veio o casamento, né? Sim. Ali em 83. Sim. Olha, tô sabendo da história. Em 81 fiquei noiva. Ah, ficou noiva. Em 83. Casou. Casei. E aí vieram, né? Então, o Rodrigo. Começou, então, esse lado materno. Sim. Né? Você se tornou mãe, Rodrigo, a Marcele, a Evelyn. E aí, mesmo assim, você conciliava, né? Com a sua vida de estudante, de esposa, de mãe, de filha, irmã. Como que você conseguiu, pastora? Já começa a falar aí pra mulherada, que eu tenho certeza que querem saber. Eu sou uma pessoa, assim, hiperativa, né? Sempre fui. Muito arteira quando era criança. Nossa, eu nunca quebrei um osso, mas em contrapartida eu tenho cortes pelo corpo inteiro. Né? É impressionante as minhas travessuras, né? Eu sempre falo com a minha mãe, meu pai queria ter tido um filho homem, né? Acabou nascendo eu, mas com muita peraltice mesmo, né? E por ser assim muito hiperativa, né, eu sempre sou muito intensa nas coisas que eu faço. Então eu queria muito fazer faculdade, né? Na realidade, meu sonho era fazer odontologia, mas meu pai morreu justamente nessa transição, né? Eu estava no segundo colegial, que é ensino médio, aí terminei o terceiro colegial e aí minha mãe não tinha condição de pagar a faculdade de odontologia, né? Eram duas faculdades na época, o Objetivo e a USEC em Santo Amaro. Então, assim, meus planos, meus sonhos de estudar essa faculdade ficaram em stand-by. E aí eu tive que sair para trabalhar, né? Em 81, em 79, mais ou menos de 80 para 81, comecei a trabalhar. Completei 18 anos, eu fui trabalhar. Aí fiquei noiva, depois eu casei, aí aquela coisa, eu preciso estudar, eu preciso fazer faculdade, eu sempre gostei muito de estudos, né? Não era a CDF da classe, mas eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu comecei a fazer faculdade de música, na faculdade Marcelo Tupinambá, que existia na Paulista, que hoje não existe mais. Aí eu estava no meio do curso, já casada, no meio do curso, trabalhando e estudando, no meio do curso eu falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu gosto de música, porque desde os meus 8 anos de idade eu já tocava numa bandinha, então eu já era musicista desde pequena. Mas fazer a faculdade de música, para mim, não estava nos planos. Aí eu tranquei a matrícula. Aí quando foi em 1988, que eu já estava trabalhando na Eletropaulo, onde eu fiquei 11 anos, né? Uma vez eu perguntei pro engenheiro que trabalhava lá comigo, eu falei assim, seu Renato, qual a faculdade que o senhor acha que eu devo fazer? Porque odontologia que eu quero fazer não tem nada a ver com energia elétrica. Então, ele falou assim, Mara, a informática é a profissão do futuro. Olha, estamos falando do ano de 1989. Era visionário. Não tinha internet, não tinha microcomputador, nada, né? E aí foi quando eu resolvi, falei, legal, aí eu prestei vestibular e passei na faculdade. Aí foi o dilema, né? Eu tinha prestado na Mackenzie e prestado na São Marcos. São Marcos era perto de casa e Mackenzie era longe. Aí eu falei assim, e Mackenzie era mais barato, São Marcos era mais caro. Aí eu comecei, como sempre na minha vida, eu sempre... igual aquela passagem que Jesus fala com os discípulos, né? Vamos fazer as contas para ver se vai dar certo, para você não parar no meio e as pessoas ficarem falando, olha, começou, né? Parafraseando nesse texto. Então eu sempre fiz muitas contas. Minha vida é sempre muito planejada, para eu não ter que parar. Eu sou contra as pessoas, né, no caso, as pessoas, cada uma faz o que quer, Sim. Mas eu sou contra eu começar uma coisa e parar. Então, se eu me proponho a fazer,
eu tenho que saber que eu vou ter começo, meio e fim, né? E aí eu optei pela fazer São Marcos, que era mais perto de casa, e foi a minha melhor escolha. Por quê? No meio do curso eu engravidei da Marcele. Uau! Então, trabalhando o dia todo, estudando. Se eu tivesse optado pelo Mackenzie, que era uma faculdade mais renomada, né? Enfim, eu teria que ter parado, porque como é que eu ia sair do serviço direto lá para Paulista, depois chegar super tarde, grávida? Não ia dar certo. Eu ia ter que parar. Mas Deus, ele nos orienta, ele nos leva por caminhos que a gente toma decisões e fala, uau, eu entendo por que eu fiz aquela escolha lá atrás. Porque a nossa vida tem que ser pautada debaixo de oração, em tudo, né, que a gente faz. E aí, quando eu me formei na faculdade, a Marcele já tinha quase 2 anos. Né? Então, eu com 15 dias dela nascida, eu voltei a estudar. Era muito perto, eu saía no intervalo, dava de mamar para ela, voltava. Nossa. Fiz isso, eu acho quase um mês. Aí depois a gente começou a introduzir, tirava o leite com a bombinha, deixava para darem para ela, né? Mas assim, então eu consegui concluir meu curso, né? Então isso foi bem bacana, porque um sonho realizado, não era o sonho, né, que eu queria, do curso que eu desejava, sim, mas eu consegui concluir minha faculdade no ano de 1993. Esse foi só o começo, gente. Calma que ainda tem muita história aí. Foi só o comecinho. E aí a gente pode ir um pouco mais pra frente, chegando já em 2003, que foi o nascimento da nossa igreja Adai. Sim. Né, uma grande desafio, eu acredito, ministerial para a senhora e para o pastor Paulo Silas, pastores fundadores da nossa casa. E pastora, ali eu acho que você sempre, né, foi esposa de pastor, auxiliava, né, o pastor na igreja que ele congregava e pastoreava e tudo mais. Só que eu acho que na Adai, ali em 2003, foi onde você se viu com um desafio de realmente estar à frente do ministério, ali ser reconhecida como pastora. Né, foi ali que eu acredito, né, que a senhora recebeu ali uma voz mesmo de estar à frente junto com o pastor Paulo Silas e fundou também o nosso ministério, inclusive esse ministério de mulheres. A pastora Mara Soeira esteve ali à frente. E eu gostaria de saber assim, porque mesmo você falou ali de conciliar os estudos, mas mesmo nesse desafio, você também não deixou de trabalhar. Sim. Você viajava, né, você tinha que conciliar o seu trabalho e viagens. Como que foi isso? Estar à frente de um ministério, ser a mãe também, enfim, conciliar toda a sua rotina com o trabalho, suas viagens e tudo mais. Você sabe que a minha vida eu sempre tive alguns ciclos. Começava e acabava. O meu ciclo na Eletropaulo durou 11 anos. Em 2001, foi exatamente quando nós saímos da igreja, da congregação do Sacomã, né, foi em 2001. Então foi um ciclo que acabou, eu recebi uma proposta, fui trabalhar no interior. Então, imagina, eu rodava 120 quilômetros por dia, com crianças pequenas. A Evelyn, em 2003, era uma criança, né, muito novinha. Mas eu sempre tive pessoas para me ajudar. Minha mãe sempre me ajudou. Eu tinha uma secretária do lar que me ajudava nas tarefas, né, que cuidava, a babá da Vivi, enfim. Então, eu sempre tive pessoas para me ajudar. E o pastor sempre me deu suporte. Se tem uma coisa que ele sempre fez na vida, foi me apoiar. Se eu falava assim para ele, amor, olha, eu acho que nós vamos, sabe, eu acho que a banana não é amarela, eu acho que ela é vermelha. Ele falou, você acha? Amor, então vou morar com você, sabe? Ele sempre foi muito, sabe, ele deixou um exemplo, sabe, muito companheiro, me apoiava. Quando eu falei para ele, saí de um emprego estável, 11 anos, né, numa multinacional que era estatal, eu migrei para a empresa privada, foi quando a Eletropaulo foi comprada por um grupo americano. Então, eu estava estável, né, gostava do que eu fazia como técnica de segurança do trabalho, mas, como eu disse para você, minha vida sempre tem ciclos, e eu recebi uma proposta, e eu fiquei 1 ano para decidir se eu ia sair de um emprego estável para ir trabalhar com venda de serviços de manutenção no interior, né? Ter que sair muito mais cedo, porque eu trabalhava perto de casa, tinha uma vida... Eu saí, na realidade, essa proposta me tirou da zona de conforto, né? Porque eu tive que abraçar vendas. Eu era administrativa, técnica administrativa, preparava material de treinamento, né? Não era transparência, não tinha nada de data show, nada disso. Então, era fazer as transparências, enfim. E aí, então, eu aceitei esse desafio. Quando eu falei para ele falou assim, bem, você tá certo o que você vai fazer? Eu falei assim,
amor, eu vou fazer umas provas com Deus. E fiquei 1 ano fazendo prova com Deus. Olha, Deus, se é da tua vontade para eu ir para Cotia, trabalhar nessa empresa, então que aconteça isso. Acontecia. Ai, Senhor, não, olha, então, sabe no fundo você quer ir e no fundo você não quer ir, mas você vai fazendo prova? E todas as provas, durante 1 ano, quando estava encerrando o período que eu tinha que... Eles ligavam, e aí, Mara, você não vai vir aqui para Cotia? Nós estamos precisando de você, né? A gente quer, enfim. E eu, todas as propostas que eu coloquei na mesa do diretor da empresa, e ele acatou. Então eu vi como, assim, era um novo ciclo que estava começando, que realmente eu teria que sair, né, da Eletropaulo e abraçar, e fiquei 4 anos. Aí fiquei 4 anos, aí recebi uma proposta de trabalho, né, do antigo gerente da Eletropaulo, falou assim, Mara, você não quer vir trabalhar numa empresa como consultora de saúde, segurança e trabalho? Eu falei, tô dentro. Então, saí, mais um ciclo se inicia. Então, assim, aí, em paralelo, fundando a DAI, Sim. Né, reformas, né, cada 2 anos eu me lembro que eu falei, gente, vamos pintar a igreja, que não dá mais ficar nessa cor. A gente pintava, decorava, né, enfim, e a formação de coral, a gente tinha um coral, cantata, então assim, hoje eu fico pensando como Deus me dava graça para eu abraçar tudo, né. Aí depois eu fui trabalhar, em 2006, fui trabalhar numa empresa que vendia equipamento de segurança, aí eu comecei a viajar muito o Brasil, porque a minha carteira era concessionária de energia, então era no Ceará, era no Rio Grande do Norte, era no Rio Grande do Sul, então eu comecei a viajar de 2006 a 2008, desenvolvendo produtos de segurança nessas concessionárias. E aí quando eu ia começar já a colher os frutos do meu trabalho, das minhas viagens, o pastor teve o AVC em 2008. Vamos chegar agora em 2008. Vamos chegar agora. Eu acho que muitos, assim, conhecem a história da pastora, conhecem a história da família sobre o AVC. O pastor Paulo Silas sofreu em 2008, enfim, que mudou mesmo a rotina da família. Só que eu acho que muitos não sabem ou, de repente, não tiveram a curiosidade de ir para um outro lado, de saber como que ficou o seu coração. Porque ali você vai comentar agora, né? Eu acredito, porque você falou que quando ia começar a colher os frutos, aconteceu o AVC. Como que foi, pastora, para o seu coração? Porque ali você tinha que cuidar das suas emoções, cuidar das emoções da família, dos seus filhos, enfim, dos irmãos, dos seus cunhados, né? Enfim, como que foi isso para a senhora, assim? Aline, eu confesso para você que foi muito difícil. Imagina, o pastor Paulo Silas, você conheceu. Sim. Ele era um pastor muito centralizador, né? Ele era assim, para a nossa comunidade da DAI, ele resolvia tudo, ele fazia tudo. Então, ele fazia reunião com todo mundo, ele chamava todo mundo para aconselhar, né? Nós estamos falando na época, quando ele ficou doente, a gente tinha em média 400 pessoas, 400 membros. Lembrando que a gente começou com 30 pessoas, né? Nossa igreja foi crescendo e crescendo, crescia também os problemas, os desafios. Então, quando ele caiu doente em dezembro de 2008, na realidade, é como se o piso que a gente estava vivendo, que a gente estava pisando, abrisse uma cratera. E abriu uma cratera gigantesca, emocional, sentimental, religiosa, familiar, porque assim, quando ele passou mal, eu pensei que ele estava tendo um infarto. Infarto, você fica 1 semana, você tem alta. E quando o médico, a gente esperando lá no hospital para ver o que ele tinha tido, o médico falou assim, ele teve um AVC. AVC? Eu falei, meu pai teve AVC, em 11 dias faleceu. Aí começou aquele misto, voltou aquele à tona, tudo que eu tinha passado com meu pai, os momentos difíceis, né? A despedida dele antes de morrer. E eu fiquei em choque, né? E aí o desdobramento disso, ele ficou 100 dias internado, sendo 63 dias em coma. Ele acordou do coma no dia do aniversário do Rô, porque o Rô pediu para Deus esse presente. Falou, Deus, eu não quero nada, eu quero chegar no hospital e o meu pai acorde do coma. Ele já não estava mais num coma induzido, ele estava num coma natural, ele não acordava. Né? Então, qual que eram os prognósticos? É que ele, se sobrevivesse, ele ia vegetar. Ia ter alta para casa daquele estado vegetativo. Né?
E aí depois ele teve alta, ele foi pro quarto, aí ele acordou, né, o Rodrigo chamando ele, pai, ele acordou, abriu os olhos, aí ele desce correndo e fala, mãe, sobe que o pai acordou. Eu subi aquelas escadas daquela UTI, daquele hospital, que nem um foguete, né, e a alegria de ver ele acordado com ele, todo assim, sonolento, magro, tinha emagrecido 25 quilos, assim, tá bom. Uma coisa é você ver uma pessoa deitada, né, e depois no dia seguinte, quando eu fui colocar ele sentado numa cadeira, magro, todo amarrado assim, na cadeira, porque ele não conseguia sustentar o corpo, né, porque quando você fica muito tempo em coma, o teu cérebro atrofia os músculos, né, uma coisa assim que acontece, então precisava ter todo um tratamento. Aí ele teve alta e ficou numa clínica. Aí, no total foram 11 meses. Eu me lembro, com relação ao meu trabalho, eu estava com meu laptop, era uma clínica, era um vale, assim, uns chalezinhos em Cotia. E eu me lembro que eu pegava o meu laptop e ia procurando um sinal de internet, porque eu precisava enviar orçamento. Eu precisava trabalhar, porque a DAI estava passando por um momento difícil, né? A gente estava com o metrô, as obras do metrô. Sim. Muitas pessoas tinham ido embora, que tinham medo que alguma criança caísse naqueles buracos lá que a gente ficou. Eu olhava assim e falava, meu Deus, né? E aí eu tinha que trabalhar e continuei trabalhando, né? Depois ele teve alta, foi para casa e eu continuei trabalhando, né? Mas assim, eu sabia que o meu trabalho reduziu muito. Eu fiquei só com os clientes de São Paulo, que são 3 concessionárias que eu fiquei de clientes, né, de mais de 27 empresas, eu fiquei com 3, mas aquilo, graças a Deus não deixou faltar e eu consegui me sustentar. Você imagina, o convênio do pastor era caríssimo, né? Os remédios, assim, eu tinha que levar enxoval para a clínica, né? Trocar roupa de cama, roupa de banho. Então, assim, muita gasolina que a gente gastava, né? Eu ficava de quarta, ia pro culto, saía do culto, ficava de quarta a domingo, minha sogra ficava de domingo até quarta. Então, eu passava metade da semana na clínica com ele, né? Acompanhando tudo, e metade ficava com as meninas, né? O Rô já era casado, então eu ficava com as meninas por pouco tempo, né? Mas eu sempre consegui conciliar, né? Porque, como eu disse para você, Aline, Deus nunca me faltou. Nada, nunca me faltou. Os meus sonhos, eles foram adiados, muitos deles, mas eu nunca deixei de sonhar. Acho que é isso que me faz eu ser... Isso que te motivava sempre. Ser destemida, sabe? Encarar a vida com outro prisma, não uma vida derrotista. Eu estava com meu marido que não tinha mais condição de falar, não tinha condição de cuidar da vida dele sozinho, mas eu nunca me deixei abater. Mas não é porque eu sou melhor que ninguém, não, é porque eu me agarrei na graça, né, que a gente ouviu um tempo atrás da pregação, se agarrar na graça de Deus. Eu me agarrei na graça de Deus e estou aqui graças a essa perseverança de nunca olhar para trás, olhar para frente. Amém. Né? Diante de tudo isso, a senhora encarou reformas, mudanças, né, de endereço. Sim. Pastora Mara, gente, ela tem essa raiz aí e de mulher e tudo mais, mas ela é, assim, peão de obra mesmo. Sou. Encarou muitas reformas e tudo mais, e além disso, pastora, veio o nascimento do Davi, do Lolô, e esse processo mesmo, a senhora uma vez comentou comigo que veio também como uma cura para sua família, né? Um fortalecimento da relação entre vocês, né? E talvez tem pessoas que não entendem muitas vezes os processos que eles passam com Deus, e às vezes é para trazer ainda mais cura, amor, né? E como foi isso, né? Para vocês também como família, viver também esse processo. Aline, quando a Tati, eu estava na clínica com o pastor, né? Imagina ele 25 quilos mais magro, totalmente debilitado, né? E agora a gente ficava na clínica com ele. E eu me lembro que eu estava com ele nesse dia quando o Rodrigo ligou. Falou assim, mãe, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Falei, não tem não? Tenho, então conta. Coloca o pai no Viva Voz. Falei, filho, fala devagarinho, olha, o coração do pai é o coração da mãe. Ele falou, a Tati tá grávida. Aí eu comecei a gritar. Ai, não acredito. Aí o pastor falou assim, Deus é Deus. Em nome de Jesus. Eu já estava começando a falar já. Aí ele começou a chorar. Mas ele ficou tão feliz, Aline.
antes da ligação, o Paulo Silas era uma coisa. Ele estava com a recuperação muito devagar. Depois daquela ligação, da ideia dele ser avô, gente, vocês não têm noção. Meninas, vocês não têm noção. Olha, a Tati foi lá, levou um par de tênis. Ele deixava o par de tênis no criado mudo. Os médicos, a enfermeira que vinha, ele queria fazer questão de falar que aquele tênis, nem sabia se era homem ou mulher, né? Mas a Tati levou um tênis, ele deixava, não pôde levar embora. E ele mostrava para todo mundo, se agarrava, dormia com aquele tênis. Então, o nascimento do Davi, né? É óbvio que a gente teve alta, o Davi nasceu em fevereiro de 2010, o pastor teve alta em novembro de 2009. Então, nós fomos para o hospital com ele, de cadeira de roda e tudo, ele viu o Davi nascer. Então, assim, foi um momento, assim, fantástico, né, para o Paulo Silas na recuperação dele e a gente como família, né. Fortaleceu, né, ainda mais, né. Fortaleceu, a doença do Paulo Silas foi um momento de cura para a família. A gente começou a dar mais valor aos momentos familiares, com essa frenética de pastorear a igreja, de pastorear pessoas, né, de muita atividade, fazia com que cada um ficasse no seu ministério e a gente queria se reunir, não conciliava agenda com um, nem com o outro, aquela coisa toda. Então, quando o Paulo Silas ficou doente, todo mundo ficou, ele era o centro das atenções, então a gente conseguiu arranjar tempo. E arranjando tempo, engraçado, como é que antes não tinha tempo e agora tinha? Né? A gente não priorizava as prioridades na realidade. Então, houve cura, né? Porque a gente começou a ver que realmente as coisas não eram que tinham que ser como eram antes, né? Então a gente começou a aprender, a reaprender, né, a como lidar com a família. Então é esse processo de cura, né, também que a gente vivenciou. Que especial isso. E, gente, além de tudo isso, dela ter vivido tudo isso, em 2014, pastora, a senhora inventou de fazer mais uma faculdade. Verdade. A senhora começou a fazer design de interiores. Como assim? A senhora sempre quis fazer essa faculdade? Só que antes eu vou te falar uma coisa. Olha só. O Rodrigo era solteiro. O Rodrigo era solteiro. Eu falava assim, Rô, vamos fazer faculdade, você está completando 18 anos, vai escolher a faculdade que você quer. Mãe, tá bom, eu quero fazer música. Falei, música não dá salário. Música, você quer casar? Você está morando com a Tati, você tem que arranjar uma profissão que te dê um salário para você sustentar a tua família. E era aquela veia musical dele muito forte, né? E aí um dia eu vinha vindo do serviço, parei em frente à faculdade de São Marcos. Cheguei lá e falei assim, Rô, já passou meio semestre, você já está com 18 anos, já está na hora de fazer faculdade. Aí eu passei em frente a São Marcos, fui lá, falei, moça, quando que vai ter vestibular? Ela falou, vai ter agora no segundo semestre. Era mais ou menos junho? Vai ter agora em julho. Eu falei assim, me dá os papéis aí, o que você tem? Tipo um menu de restaurante? Esse curso. Eu falei assim, beleza, posso levar a moça? Cheguei em casa e falei, Rodrigo, o negócio é o seguinte, vai ter vestibular daqui alguns dias e você vai escolher o curso que você quer. Aí ele falou, então tá bom, vou fazer marketing. Voltei, fui lá, já tinha aquele vestibular programado, agendado, né? Aí voltei pra casa e falei, Rô, daqui 2 dias vai ter o vestibular. Ele falou, mãe, como assim? Daqui 2 dias você vai fazer. Aí ele fez, aí ele passou. Quando eu fui fazer a matrícula dele, tinha uma placona desse tamanho lá, pós-graduação em gestão de pessoas. Eu falei, eu vou fazer. Assim, vou eu ou o Rodrigo? Assim, de um lado, ele não ia faltar na escola, porque tinha aqui junto comigo. Olha! E aí era de terça e quinta, e a gente tinha culto na DAI de quarta e sexta. Era sexta-feira ainda, né? E aí eu levei uma boa, né? Eu fiquei 1 ano e meio, ele ficou mais de 3 anos. Mas assim, então eu acabei fazendo uma pós que eu queria muito fazer. E eu acabei fazendo e a gente ia junto pra escola, né? Ele me deixava na porta da classe. E aí uma vez, gente, foi muito engraçado. Nós resolvemos matar a aula, a minha turma. E fomos pro Galeta Dourada, que tem lá pertinho, né? Quando eu chego lá, tá o Rodrigo com os amigos dele. Só que ninguém sabia da classe dele, que eu era a mãe dele. Nossa. Então ele falou assim, mãe, vamos deixar no mistério. Deixa eles pensar o que quiser. Não vou falar que você é minha mãe. E beleza, ele ia, me dava um beijo. Acho que o pessoal falava assim, nossa, mãe, bem velha pra ser namorada dele. Então ele gostava de causar, né? E aí, quando eu cheguei na pizzaria, ele tava com os amigos. Eu falei, Rodrigo, o que você tá fazendo aqui? Os meninos olharam pra ele. Mãe, e você? O que você tá fazendo aqui? Os dois cabularam aula. Olha isso, não façam isso, hein? Mas foi uma vez só, mas foi muito legal. E aí, em 2014, então teve design de interiores.
Mas antes teve a pós, agora design de interiores em 2014. Não, a pós foi antes, né? Tá. Foi em 2000 e ele não era casado ainda. Foi 2003 até 2000. E aí o design interior, assim, eu sempre gostei muito de decoração, de reforma, como você já disse. Desde que eu me lembro de gente, eu sempre gostei de reformas, sempre. E aí, em 2013, eu estava assim, muito sufocada, sabe? Cuidar de pessoa doente não é fácil, né? Várias vezes, quando eu estava internado, a médica falava assim para mim, olha, a senhora está se cuidando? Porque quem cuida de doente, cai doente. Ela sempre falava isso para mim. E aí eu tava precisando de um oxigênio, sabe? Aí eu falei assim, aí falei para as meninas, a gente tava na praia, eu falei assim, menina, a mãe tá pensando em fazer design interior, o que vocês acham? Aí a vizinha, mãe, já que você vai fazer, pega a melhor escola de São Paulo. Pode fazer merchandising aqui. Eu falei, beleza. Aí foi quando eu fiz a matrícula, fiquei 3 anos, de 2014 até 2017. Me formei em 2018, o gordinho foi, que foi o ano que ele faleceu, mas ele foi no começo do ano, ele estava bem. Ele ficou super feliz. Então, assim, foi um curso assim, que foi para eu oxigenar um pouco, né? Era um momento que eu podia sair de casa, assim, sem culpa, né? Porque às vezes eu ia para o shopping, não podia levar ele. Falei, ai, tadinho, ele ficou em casa e eu tô aqui. Então, eu fui estudar sem culpa, sabe? No sentido, assim, de que eu precisava fazer aquilo, né? Então, eu amei demais, né? Meu curso, trabalho com isso, né? Gosto demais mesmo. Então, fazer o que gosta é fundamental para você ser feliz. Sim. E além disso, gente, olha, por isso que a gente tá falando que ela é a destemida. Porque logo depois, em 2016, nasce a sua primeira netinha, Sim. que foi a Mari, a Mariana, filha da Mar, né, da Marcela e Dudu. E aí aflorou, acho que um lado seu de cuidar agora, né? Porque você foi um pouco mais presente ali auxiliando a Mar, né, no cuidado da Mari e com o Du. Mas também despertou em você um outro lado, que foi o lado artesã. Nasceu, então, a sua marca lá, o Minhas Meninas. Como que é isso, Aline, gente? Você não tem noção. Mais uma função. Aline, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, gente... Não, eu vou dar um spoiler aqui. Por insistência dos meus filhos, eu tô me consultando com um psicólogo. E tá assim, foi muito resistente. Gente, tá aqui, psicólogo? Não, mãe, vai ser bom. Eu, né, já tenho algumas sessões que eu tô. E eu tava falando para ele semana passada, assim, falei assim, doutor João, eu não sei se o senhor já pegou uma pessoa do meu tipo. Porque eu ainda falei pro meu filho assim, olha, ou ele vai ficar doido comigo, ou ele vai conseguir me colocar eu. Enfim. Aí eu falei assim, doutor, você já viu alguma pessoa que gosta da área exata, gosta da área humana e gosta da área biomédica? E gosta de artesanato? Ele olhou para mim e falou assim, eu nunca vi. Eu nunca tive. Pois é, não me pergunta, mas eu gosto. Olha, eu sou técnica em patologia clínica no colegial. Depois eu fui fazer áreas exatas, que é computação. Fui fazer gestão de pessoas, que é totalmente humanas. Né? E a questão de artesanato, eu sempre gostei. Né? Eu me acho muito criativa. Eu volto a dizer, eu gosto de fazer as coisas. E todo enxoval das crianças eu bordava, as lembrancinhas eu fazia, então eu sempre fiz. E aí, quando a Mariana nasceu, eu fui comprar uns lacinhos. E quando a mulher me falou o preço dos lacinhos desse tamanho e um preço desse tamanho, eu falei assim, não, eu vou fazer os laços da menina. E eu comecei a fazer. E aí, o Du chegou um dia pra mim e falou assim, sogra, o pessoal da GE perguntou pra mim aonde eu compro os laços da Mariana, porque são tão diferentes, E eu falei que era você que fazia. Aí elas perguntaram, será que ela faz? Ela tá vendendo? Aí ele falou assim, não sei, vou ver com ela. Aí o Du chegou pra mim e falou assim, sogra, você não quer fazer uns laços pra eu vender, eu levar lá pras meninas da GE, porque elas estão me deixando doida. E aí eu fiz uma sacola, acho que uns 200 laços, uma sacola, e levou pra GE e fez a festa lá, né? E aí com isso, aí as meninas, mãe, você vai fazer uma página, você vai divulgar teu trabalho. Aí foi quando nasceu a Minhas Meninas Oficial, né? E aí a Mariana vai fazer 5 anos e tem 5 anos a minha página, né? E a gente mexe com tudo o negócio. Que delícia, que delícia. Pastora, você comentou, né, sobre 2018, que foi quando você se formou, né, na Faculdade de Design de Interiores. E em 2018 também teve a perda, né, do pastor Paulo Silas. E eu acho que eu não quero trazer tanto pra dor, mas eu quero trazer o que eu achei de tão lindo, que foi a sua família não ter parado. Sim. Né? Talvez a gente tenha mulheres ali que têm vivido, a gente está num momento de tantas dores, tantas perdas mesmo.
e a senhora e sua família não parou. Uma semana depois, a gente estava vivendo a conferência da DAI, né? Depois, logo depois, teve a gravação do DVD, né? O último DVD do pastor Rodrigo Soeiro. E pode falar um pouquinho pra gente como foi esse processo, assim, da sua família não parar. Talvez alguém precisa não parar também. Você lembra que eu te falei que quando a gente está hospitalizado, os nossos músculos, né? Eles atrofiam, o cérebro... existe alguma coisa que acontece no seu término, porque eu não sou médica, acontece alguma coisa no nosso organismo que a gente depois precisa estimular as pessoas voltarem a andar, porque ficaram muito tempo acamadas, né? E eu acredito que, olha só, Aline, dezembro de 2017 para 2018, nós viramos o Réveillon em 5 pessoas na minha casa. A Evelyn, o Deja, minha mãe e o pastor. E eu. 2018, janeiro e março casam os 2. Ficamos em 3. Em novembro, o pastor faleceu. Eu virei com a minha mãe, 2018 para 2019, em 2 pessoas. E olha a mudança brusca, né? A ausência dos filhos fora do ninho já, no ninho deles. Então não foi fácil encarar, né? A casa vazia, né? De novo. Depois, as várias internações que ele teve, acabou culminando com a morte dele. E o fato de nós não pararmos é justamente por isso, porque se a gente parasse, a gente ia atrofiar. Então, ele morreu numa terça, na quarta ele foi velado, enterrado, no domingo nós estávamos na igreja. Meus filhos estavam no altar, o Rodrigo pregando e as meninas cantando. Então, não somos super-heróis, longe disso, mas eu sempre ensinei meus filhos, isso eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, por tudo que elas passaram com a perda dos seus esposos, que a gente tem que caminhar, tem que olhar para frente, a dor é latente, não é fácil. Aline, eu chorei com a morte do pastor, eu fiquei chorando 1 ano e 9 meses, direto. Eu ia dormir chorando, eu tenho um porta-retrato na minha mesinha do meu quarto, que às vezes eu dava boa noite para o Paulo Silas. Eu chorava. Eu olhava para ele e falei, não, porque o luto tem aquela questão da falta da aceitação, né? Da negação. Né? Eu olhava e falava assim, eu não acredito que você não está mais aqui. E eu chorava, ia dormir chorando, escondido da minha mãe, porque minha mãe é toda sensível também. Então, durante o dia, eu ocupada com a Mariana, e à noite eu trancava no quarto e começava a vir as lembranças, aquele choro, aquele negócio todo, e acordava também bem triste. Aí durante o dia a Mariana vinha, trazia. Só que 2019, a pandemia foi 2020, né? Isso foi 2019, mudei de casa, né? Enfim, porque as lembranças na minha casa eram muito, muito difíceis, eu mudei, enfim, né? E aí quando foi em janeiro de 2020, a Mariana foi para a escola. Falei, Senhor, cortando o cordão umbilical com a Mariana agora, porque desde 2016, né, cuidando dela, porque a Marcela teve que trabalhar e eu ficava com ela, enfim. Então, o primeiro passo, a primeira papinha, a primeira fala, tudo aconteceu comigo. O primeiro banho, né, todo o crescimento da Mariana. Então, de repente, aí em 2020, tem a pandemia, a Mariana vai para a escola, fica 1 mês, tem a pandemia, aí ficamos reclusos dentro de casa, né, minha mãe, então foi um ano muito difícil. Muito difícil. E aí, com isso, as tristezas afloradas, né? Aí, quando foi em janeiro de 2020, janeiro, fevereiro, março, mais ou menos, minha mãe viajou em fevereiro. Viajou, ela já tinha um cruzeiro para fazer com a Nice e com a Noêmia, né? Uma amiga delas. E eu fiquei sozinha, porque eu já tinha acabado de voltar de viagem. Eu falei, eu não vou emendar uma viagem na outra, eu vou ficar. E fiquei sozinha. Aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus do céu, eu não nasci para ficar sozinha. Gente, aí comecei, eu chorava, e ao mesmo tempo eu falava assim, Mara, você precisa parar de chorar. E eu pensava assim, se me falassem, Mara, você tem que ir até a Rússia, suponhamos que houvesse essa possibilidade, né? O Paulo Silas está lá, eu ia a pé encontrar ele na multidão, tanta vontade, tantas saudades que eu tinha dele. E aí eu comecei a pensar comigo, falei assim, eu não posso viver chorando desse jeito, eu não posso ficar triste, tá me fazendo mal, meu triglicérides aumentando, meu colesterol aumentando, emocional. E aí eu falei assim, aí eu fiz o college, formou no college, né, no meio da pandemia, e aí eu peguei e falei assim, eu vou dar um basta.
eu preciso decidir parar de sofrer. Sabe aquele negócio que a gente quer chorar e a gente fica procurando lembrança para chorar? A ser humano é assim, né? E eu comecei a falar, não, eu vou parar de pensar. Eu só não tirei as fotos deles paradas na casa, tá tudo lá ainda. Mas eu olho hoje as fotos, assim, é muito difícil, né? A ferida tá aberta ainda, mas eu já olho, eu não olho com tanta dor como eu sentia, né, tempos atrás, né? Então é uma coisa que a gente vai se acostumando. A gente olha para uma cicatriz, vê a marca, mas ela não dói tanto quanto ela estava aberta. Então você olha, você lembra que você teve uma dor, né, quando você se feriu. Mas hoje você olha, ainda ela está aberta, não está totalmente fechada. Mas eu estou conseguindo, sou muito resiliente, né? Isso também ajuda. Eu estou conseguindo caminhar, porque nada que eu fizer vai trazer o Paulo Silas de volta. Então eu preciso ressignificar minha vida. De que forma? Não parando. Não parando. É isso. O segredo é isso. E ela não parou, gente. Que olha que eu tenho aqui. O livro da pastora Mara, Tu És a Cura. Esse livro, inclusive, já vou aproveitar aqui, está disponível na Da Store. Você que ainda não leu essa história, tudo que ela está contando, tem muita coisa aqui também. Sim. Então você pode ler e adquirir esse livro na daistore.com.br. Entrega para todo o Brasil. E para todo mundo, né, também. Pastora, e aí, antes você já começou a comentar da pandemia e tudo mais, mas em 2019, em meio ao seu luto, em todo esse processo, você escreveu esse livro, abrindo de repente outras feridas que já estavam ali cicatrizadas e tudo mais. Como foi para você, em meio a tudo isso, ainda escrever esse livro, abrir, né, situações do seu coração aqui, da sua vida, da sua família, nesse livro? 2 anos antes dele falecer, todo mundo falava assim para mim: pastora, você tem muita experiência no hospital. Eu tinha muita experiência de milagres. Né, o Paulo Silas orando pelas enfermeiras e tantas coisas. Eu falei assim: pastora, você precisa, meus filhos também, mãe, você precisa escrever, você precisa resgatar. Eu tenho uma memória muito boa, né? Eu não consigo decorar muito texto, mas eu consigo lembrar de datas, de números, né? Você fala quanto que a gente gastou na reforma quando a gente saiu da Grenfell para Agostinho Gomes, eu sei te falar quanto a gente tinha de saúde, quanto a gente gastou, né? Então assim, eu só não tenho centavos, mas assim, esse negócio de números eu tenho. Fica bem fresquinho. E ele morreu em novembro, dezembro, janeiro. Quando foi em janeiro, o Rô falou assim para mim: mãe, nós vamos ter a conferência, você quer lançar? Nós vamos lançar o livro da Tati na Conferência das Mulheres no meio do ano. Você não quer lançar um livro seu na Conferência da DAI? Eu falei: filho, novembro de 2019. Meu Deus do céu, como assim? Aí eu falei: beleza. Comecei a escrever. Nossa, quantas vezes eu fechava o computador? Aos prantos. Ia de madrugada fora, eu fechava. Eu fiquei 3 meses assim, abrindo o computador, escrevendo 3, 4 palavras, E aí, em contato com as gráficas, se eu quisesse lançar em novembro, eu teria que mandar para a gráfica, prontinho, revisado, já editado, até julho, agosto no máximo, né? E aí foi quando... Aí nisso apareceu uma viagem que eu fui para a Ásia junto, né? Foi uma viagem assim de última hora e eu falei: piorou, lascou agora. Porque se eu vou ter que viajar... Mas tipo assim, foi decidido em 15 dias, né? A Maria estava no Japão, falou: ai amiga, vem, vamos se encontrar. E foi o Igor, a Suzana, e eu falei: vamos. E aí lascou, aí eu tive que acelerar a escrita, porque a viagem ia ser começo de julho, então eu tinha que escrever. Então foi ótimo isso, porque eu consegui concluir. Mandei, aí acabou lançando, aí depois eu lancei lá em Miami, na igreja do pastor José Carlos também, foi uma bênção, enfim, mas confesso para você, Aline, que tem muita lágrima aí, viu? Muita lágrima. Olha, imagino, então não deixe de ler também, para você ser abençoado. Bom, gente, a gente está encerrando aqui, né, um pouquinho desse bate-papo, um pouquinho desse momento ali para você conhecer um pouquinho dessa destemida que tanto nos inspira. Mas antes de encerrar, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Você se acha uma pessoa sonhadora? Extremamente. Eu sonho a curto, médio e longo prazo. Sempre na minha vida foi assim. E os meus sonhos, eles são muito certinhos no sentido assim, programadinho, sabe? Eu não vou querer algo hoje que eu vou levar determinados meses, anos para conquistar, né? Então, eu nunca dei passo maior que a minha perna, né? Então,
é sonhar, porque a gente se frustra. Sim. Se eu sonhar com algo que é muito inacessível, eu não vou conseguir, eu vou deixar de sonhar. Então, eu já sabendo disso, eu sonho, né, coisas que eu posso resolver, posso conquistar, ou posso adquirir, ou posso, sei lá, alguma coisa em pouco tempo, a médio prazo. Então, eu já faço essa projeção de vida, sabe? Então, aí eu consigo, né? Porque eu me programo, eu me organizo para isso, né? E aí a gente fica feliz, porque fala, caramba, consegui, agora vamos pro próximo. Depois vamos pro próximo. Isso aí. É uma mulher que, não é realmente uma destemida, né? Agora deixa eu perguntar, você me acha destemida? Ué, com certeza! Olha o tema aqui, eu te acho muito destemida. Pastor. Aline, e mulheres que estão nos assistindo, Deus vê grandes coisas em nós, sabia? E nessa vida existem pessoas, Aline, que correm e outras que andam. Olha só que interessante. Deus deu o mesmo time, o mesmo tempo para o cavalo e para a tartaruga entrar na Arca de Noé, né? E da mesma maneira, Deus nos quer que estejamos firmes diante de tantos desafios. Quais são os desafios que nós temos? Todos nós, né? Enfrentamos o desemprego, enfrentamos a dor do luto, enfrentamos a falta de dinheiro, enfrentamos problemas familiares. Porém, esses problemas, esses desafios que vêm sobre nós, Deus nos quer colocar em lugares altos. Olha só. Sim. Um lugar alto, né? E olha que interessante. Quando todas as vezes que eu sou desafiada, Aline, eu sou emparedada, eu sou encurralada por alguma situação na vida, né? Que nem tudo são flores, né? Sim. Nós temos muitos altos e baixos, isso faz parte do crescimento. Então, toda vez que eu me sinto assim, eu lembro da história de José. Gente, é fantástico. Um menino de 17 anos, um adolescente de 17 anos, né? Invejado pelos irmãos, foi levado, preso, foi vendido como escravo, né? Vocês conhecem a história de José? Mas olha só, como que uma única pessoa que conviveu com várias pessoas enxergava o José, né? Jacó, o pai de José, enxergava José como um filho amado. Ele vai, compra, manda fazer uma túnica colorida. Ele coloca o filho para desfilar com aquela túnica, destoando dos demais filhos, né? Porque deviam estar com mais cores mais dentro, ele estava coloridão e via, estava José lá. Era a forma como Jacó tinha de demonstrar para a sociedade da época o amor que ele tinha por aquele filho de Raquel, da esposa amada, né? Aí, como é que os irmãos de José viam ele? Como um sonhador inútil. Não era assim? Ele contava os sonhos e aí debochavam dele. E aí, como é que os mercadores midianitas, ismaelitas, viam José? Como um escravo. Um jovem escravo, que com certeza ia render muito dinheiro para eles no Egito, porque ele era forte, era jovem, cheio de saúde, ia ser bonitão, né? Por quê? Aí depois, lá na frente, como Potifar enxergava José? Enxergava José como um servo administrador. Ele tomou conta da casa todinha de Potifar. Mas e a esposa de Potifar? A esposa de Potifar via em José um namorado em potencial. Olha só, várias pessoas com olhares diferentes sobre a mesma pessoa. E quando ele chegou na prisão, como o carcereiro via José? Via José como um preso qualquer. Mas Aline, todas essas pessoas estavam erradas a respeito de José. E olha que interessante. Como que Deus via José? Deus via José como um primeiro-ministro no Egito. Deus via José como um governador, como um homem. Olha, me arrepia. Porque é muito linda a história dele. Via em José um homem que ia fazer com que muitas famílias, inclusive a dele, não perecesse de fome. Então, o que importa? É o que as pessoas acham da gente? Olha o exemplo que eu te dei, né? Ou o que Deus acha a nosso respeito. E olha só, Deus não olha para a nossa idade, porque senão Ele não teria chamado Abraão. Deus não se importa se temos experiência ou não.
porque senão ele não teria chamado Davi. Deus não se importa com a tua aparência, com a minha aparência, porque senão não teria chamado Zaqueu. É verdade. Não se importa se somos bons na dicção, na fala, porque senão não teria chamado Moisés. E olha só, será que Deus está preocupado com o nosso passado? Ele chamou Saulo, né? Chamou Paulo. E para finalizar, será que Deus está preocupado com a nossa carreira? Ele chamou Maria Madalena. Uau. Gente, né? Então, mulheres, sabe, a minha oração para a gente encerrar é que nós possamos ser mulheres destemidas, corajosas, sonhadoras. Não vamos dar tanta importância por aquilo que as pessoas acham de nós. É o importante, o que Deus vê em nós. Qual o potencial que eu e você, né, Aline? Qual o nosso potencial? Porque nós, mulheres, somos muito agraciadas por Deus. Deus nos dá a capacidade, assim, de nos reinventar. Então, volto a dizer para vocês, o meu desejo, né, finalizando essa entrevista, é que vocês possam continuar sonhando os sonhos que Deus tem para cada uma de nós. Amém, Amém. amém. Não tem como não encerrar tão melhor do que com essa palavra. Mulher, eu espero muito, nós esperamos em Deus que você tenha sido abençoada, conhecendo um pouquinho mais da história da pastora Mara Soeiro. E espero muito que cada palavra que foi ministrada aqui, falada ao seu coração, que você realmente possa ser encorajada aí para desfrutar e ser também uma destemida nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe você. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.